Bom dia! Graça e paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, a paz do Senhor, abraço em Cristo. Tudo bem com vocês? Hoje é manhã de quinta-feira, dia 23 de março de 2023. Glória a Deus, né, irmãos? Glória a Deus que nos dá a vitória. Glória a Deus que nos permitiu nos colocar de pé em mais essa manhã abençoada. Glória a Deus que velou pelo nosso sono enquanto nós repousamos no conforto do nosso lar abençoado que o Senhor edificou e nos deu para nós habitarmos na terra dos viventes. Glória a Deus que nos permitiu nos colocar de pé. Glória a Deus pelo fôlego de vida. Glória a Deus porque o Senhor renovou as misericórdias deles para a misericórdia dele para com as nossas vidas. E está nos permitindo viver mais um dia, está nos dando a oportunidade de nós confessarmos os nossos pecados, arrependermos. Perdão, pessoal. O Senhor está nos dando a oportunidade de nós confessarmos os nossos pecados, arrependermos e deixarmos. O Senhor está nos dando a oportunidade de nós perdoarmos aqueles que têm nos ofendido, né? O Senhor está nos dando a oportunidade em mais esse dia, né? De sujeitarmos a Deus, de resistirmos o diabo. O Senhor está nos dando a oportunidade de nós nos esforçarmos na presença dEle. Glórias e graças a Deus. De amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. E de glorificar e exaltar e engrandecer e bendizer aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e toda adoração. Só o Senhor é Deus, irmãos. Só o Senhor é digno da nossa adoração. Só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Eu quero compartilhar uma palavra aqui da parte do Senhor com os irmãos nessa manhã. A palavra abençoada da parte do Senhor, que o Senhor ministrou no meu coração. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Se encontra em Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos nós falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade se edificam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. Meu Deus, é forte, Jesus. E há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor, para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupa-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aqueles que servem e os que não servem. Forte, hein, irmãos? Forte, 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 né? Forte. Sabe o que eu fico maravilhada aqui com as coisas do Senhor? É porque muitas vezes, irmãos, nós assim murmuramos,
falamos assim as coisas, né? A Bíblia diz que nós não devemos nos apressar com os nossos lábios a pronunciar coisa alguma, né? Se nós não devemos nos apressar com os nossos lábios a pronunciar coisa alguma, significa que nós temos que ser prudentes. A palavra de Deus também diz que nós temos que ser simples como a pomba e prudente como a serpente, né? E porque muitas vezes nós abrimos a boca e falamos, e murmuramos, e reclamamos, como se nós não tivéssemos um dono. Como se nós tivéssemos aqui na terra dos viventes largados, soltos. E isso não é verdade. Nós temos um dono, né, que criou o céu, a terra e o mar, que criou a fauna, a flora, a humanidade, e criou a humanidade, a tua imagem e semelhança, né? E esse nome se chama Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Rei da Glória. Esse é o nosso dono. E a palavra de Deus diz que o Senhor, ele não dorme, que os olhos dele são como chamas de fogo. Ele tudo vê, ele tudo contempla, ele tudo ouve. A palavra de Deus diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não nos possa ouvir, nem as mãos do Senhor encolhidas para que não nos possa abençoar. Mas as nossas iniquidades é que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Muitas vezes a gente acha que Deus não está vendo, que Deus não está ouvindo a nossa oração, o nosso clamor. Deus não está vendo as nossas aflições, mas Ele está vendo sim. Ele está vendo, Ele está ouvindo tudo. Porém, existe, né, consequências pelas nossas atitudes, consequências pelas nossas escolhas. Na hora de nós escolhermos, na hora de nós agirmos, muitas vezes nós não comunicamos ao Senhor. Vamos fazendo de qualquer maneira, vamos fazendo por nossa conta própria, vamos fazendo pelo nosso próprio nariz, né? Aí depois, quando nós estamos com aflição, aí nós começamos a murmurar e começamos a achar que Deus é obrigado a nos abençoar, que Deus é obrigado a resolver o nosso problema. Então, por quê? Que antes de nós agirmos, por que nós não comunicamos ao Senhor? Né? Por que nós não comunicamos? Quando Jesus Cristo disse para os discípulos que ele iria para o Pai, iria nos preparar lugar, ele também disse que não nos deixaria órfãos, que ele enviaria o Consolador que nos instruiria, que é o Espírito Santo. Quando a palavra de Deus diz, fecha a porta do teu quarto e ora que o Deus do oculto te ouvirá, ele está falando do Espírito Santo. Porque ele é Espírito, nós não podemos vê-lo, mas ele está aqui conosco. E ele nos vê, ele nos ouve, né? Ele ouve tudo. Quando o povo estava lá no deserto, quem fazia Moisés saber o que o povo estava falando era o próprio Deus, era a voz de Deus que falava com Moisés. Moisés, eles estão murmurando, Moisés, eles estão falando que era melhor. A pessoa, Moisés estava ali, a Bíblia diz que saiu ali do Egito, né? Mais de 600 mil homens, fora mulheres e crianças e agregados. Então, se cada homem ali tinha sua esposa, você pode colocar aí em média de uns 2 milhões de pessoas ali, né? Saíram ali, né? Do Egito. Você imagina esse mar de gente, se Moisés ia dar conta de saber tudo que esse povo estava falando. Mas o próprio Deus fazia Moisés falar, Moisés, eles estão falando isso, eu quero preferir eles comer cebola e pepino lá do que estar aqui, comendo maná que eu estou providenciando para eles. E nessa palavra aqui, irmãos, não é diferente. Aqui,
Deus está falando para o povo. Deus está falando para o povo. Em Malaquias, capítulo 13. Aqui, Deus está falando. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. E quando eu leio isso aqui, aí eu venho a meditar, irmãos, como que nós devemos tomar cuidado com o que a gente fala, com o que sai dos nossos lábios, para nós não entristecermos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque dele, por ele, para ele criou e formou todas as coisas. Nós temos um dono. Nós temos um dono que nos ouve, que nos vê, que tudo contempla. A palavra de Deus diz que ainda que nós tentássemos nos esconder no mais profundo dos abismos, lá Ele nos acharia. Ele nos vê, irmãos. Deus nos vê o tempo todo e nos ouve também o tempo todo. E aqui ele vem dizendo: vós dizeis, em que temos falado contra ti? Aí o Senhor, ele mesmo responde. Ele mesmo responde para o povo. Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que proveito temos de cuidar e guardar os seus preceitos e andar diante do Senhor dos Exércitos? Se os ímpios, os soberbos, têm os que cometem impiedade, se edificam. Eles tentam ao Senhor e escapam. Então, aqueles que temem ao Senhor, fala cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. Atenta. O Senhor, ele atenta e ouve. Ele ouve. E aí o Senhor vem dizendo aqui: há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que lembram do teu nome. O Senhor aqui, ele está chamando a igreja para um arrependimento, para um pedido de perdão. Sabe por quê, igreja? Quantas vezes nós fazemos isso? Eu já fiz, não sou santa, de olhar e falar assim, a gente luta e não consegue. E o ímpio está aí se dando bem, o ímpio está aí comprando casa, comprando carro, o ímpio está aí enchendo a cara, bebendo, usando droga e está prosperando. E a gente que é servo do Senhor passa luta, passa dificuldade, não é assim que a gente fala? Eu já falei. E um dia o Senhor falou comigo assim, através da palavra dele, né? Em Provérbios, a palavra do Senhor diz assim: não indigneis com aqueles que prosperam indignamente, porque o fim deles são poucos dias de vida. Porque o ímpio, irmãos, a porção dele é aqui, na terra dos viventes. O ímpio prospera indignamente, às vezes prospera roubando, com mau caratismo, prospera humilhando, maltratando, roubando, passando por cima do seu próximo.
A palavra de Deus diz que a porção deles é aqui, nessa terra. Eles não vão ter porção no reino dos céus. Eles não vão ter porção, né, na Nova Jerusalém, a cidade santa que está preparada para os remidos do Senhor. Não vão ter. A porção deles já é aqui. Então a Bíblia nos aconselha nós não ficarmos indignados com a prosperidade do ímpio, porque o fim deles são poucos dias de vida. A Bíblia diz que o homem ímpio, ele edifica, morre e deixa para os estranhos. O homem ímpio, ele edifica, ele amontoa riquezas e quem usufrui é o estranho. Porque quando o homem se preocupa em amontoar tesouros na terra, quando a mente do homem está preocupada, a palavra de Deus diz, não amontoeis tesouros na terra, onde que as traças e as ferrugem venham consumir, amontoeis tesouros no céu, né? Nós estamos aqui neste mundo só de passagem. Nós estamos aqui só de passagem. Nós não somos daqui, fomos enviados com um propósito da parte de Deus, cada um de nós. Propósito de pregarmos o Evangelho, pregarmos a perfeita vontade do Pai, pregarmos o arrependimento. Cada um de nós fomos enviados com uma missão de amarmos o nosso próximo, de sermos imitadores de Cristo. Eu tenho uma missão, cada um que está me vendo através desse vídeo também tem uma missão da parte do Senhor. Talvez a nossa missão é só com os nossos familiares. Talvez a nossa missão não é sair para outros países, para outros estados. Às vezes a maior missão que Deus confiou é a sua própria família. Não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua família, seus filhos, seu esposa. Se você apacentar a sua casa, apacentar os seus filhos, o seu esposa, você já fez uma grande missão para Deus, porque uma vida para Deus tem muito valor, uma vida. E às vezes nós perdemos a nossa casa, né? Às vezes perdemos os nossos filhos, às vezes perdemos o nosso cônjuge, porque estamos preocupados em fazer obra para mostrar para os homens que estão fazendo. E quando Deus quer que a obra, Ele quer que nós fazemos para Ele, não para os homens, né? O que nós fizermos com a mão direita e a esquerda não tem nem que ficar sabendo. A obra que nós fizermos, nós não temos que ser reconhecidos pelo homem. A obra que nós fazermos, ela tem que chegar com cheiro suave às narinas do Senhor, perfeita e agradável ao Senhor. Às vezes nós estamos precisando de orar e pedir a Deus, Senhor, me dá sabedoria para me instruir e orientar meus filhos, me dá sabedoria para me lidar com meu esposo, para me lidar com a minha esposa. Porque quando nós nos casamos, a pessoa que vem para a nossa vida como cônjuge, é Deus também nos confiando a responsabilidade. Porque às vezes aquela pessoa ela teve tantos traumas, ela passou por tantas coisas na vida dela, aí Deus vai e coloca você na vida dela para você poder ajudar, e muitas vezes você prefere desistir daquela pessoa. Porque é muito problemático, Deus me livre. E às vezes aquela pessoa está precisando tanto da sua ajuda. Às vezes ela não foi criada num lar temente a Deus, às vezes ela não foi ensinada no caminho que deveria andar, às vezes é uma pessoa toda atribulada, toda confusa, e Deus vai e coloca nas suas mãos para você cuidar daquela pessoa. E você não entende, e você prefere separar, prefere largar, entendeu? E você não entende que Deus te deu aquela pessoa, que Deus confiou em você a responsabilidade para com aquela pessoa, para você poder ajudar ela a trilhar nos caminhos do Senhor. Então, Deus, Ele nos confia a responsabilidade. Nós não estamos aqui neste mundo de passagem. Mas muitas vezes nós abrimos mão disso tudo, porque nós deixamos nos deslumbrar com as coisas aqui da terra dos viventes, né? A gente se deixa deslumbrar com tudo que vem, com o glamour, né, da ciência, né? A ciência,
pela misericórdia de Deus, por permissão de Deus, vai se desenvolvendo, coisas vão sendo criadas, né? E a gente se deslumbra, a gente se dá por satisfeito com as coisas aqui da terra dos viventes, quando Deus diz que tem uma mansão celestial preparada para nós, onde as ruas são de ouro. E a gente fica deslumbrado com motor, às vezes com carro, às vezes com edificações feitas de areia e de lajota, né? A palavra de Deus diz que não vai ficar pedra sobre pedra. Não vai ficar pedra sobre pedra aqui na terra dos viventes. Mas nós muitas vezes nos prendemos a essa selva de pedra, edificada pela mão dos homens, né? Nós nos prendemos a bens materiais, nós focamos em bens materiais, focamos em vaidades, admiramos a nós mesmos, ao nosso corpo físico. Eu, quando eu era ímpia, até meus 19 anos de idade, eu era uma pessoa que Gente, como que eu me venerava? Uma coisa assim que o inimigo trabalhou muito na minha vida, na vaidade, assim. Eu chegava na frente do espelho e eu me achava a mulher mais linda da face da terra. Eu me venerava, eu me amava, eu achava que o meu corpo era mais bonito do que o das outras mulheres, né? E eu me acho bonita, assim, hoje, né? Eu sou imagem e semelhança do Criador, né? Todos nós somos lindos, né? É até um pecado quando você olha e fala que alguma coisa é feia. Quando você fala que alguma coisa é feia, você tá desprezando a criação de Deus. Eu aprendi isso, então hoje eu falo que tudo é lindo diante do Senhor. Mas muitas vezes nós nos apegamos, né, a coisas aqui da terra dos viventes. Nos deixamos ser dominados pela vaidade, nos deixamos ser dominados pelos bens materiais, né? E não glorificamos. Nós nos apegamos à criação e esquecemos do Criador, de quem criou. E a palavra de Deus diz que não é o servo mais do que o Senhor, nem a criação mais do que o Criador. E não é mesmo. Não é. É só nós pararmos para refletirmos que tudo que existe, que tudo que há na face da terra, no céu, no mar, teve um Criador que criou tudo isso. E se Ele criou, o poder maior está nas mãos dEle. Ele é maior do que tudo isso. Ele faz e desfaz, Ele edifica, Ele destrói. Ele dá vida, Ele recolhe o fôlego de vida, tudo é dEle. A Ele toda honra e toda glória. Deus Pai Todo-Poderoso, que o céu é o teu trono e a terra Ele tem por escabelo dos teus pés. E eu glorifico e exalto o nome do Senhor através desse vídeo, porque aqui o Senhor vem falando, né? As vossas palavras foram agressivas para mim. É forte isso, igreja, porque devemos tomar muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca, porque o Senhor está nos vendo, o Senhor está nos ouvindo. E Ele fala que as vossas palavras foram agressivas, e Ele vem falando quais palavras que foram agressivas aos ouvidos dele, da parte do povo, o povo de Israel. E Ele fala: vós dizeis, inútil é servir. Inútil, meu Deus, é servir a Deus, que nos aproveitou de termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Essa palavra aqui, Deus não está falando para ímpios, não. Essa palavra aqui, Deus fala que é aqueles que se dizem servo do Senhor que proferiram essas palavras e Ele ouviu. Porque quando fala assim, inútil,
Inútil é servir a Deus. De que nos aproveitou? De cuidar e guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ele está falando de pessoas que estavam na presença dele e estavam murmurando e dizendo que era inútil. Porque o ímpio faz o que quer, vive loucamente e, no entanto, prospera. E, no entanto, escapam. Tentam ao Senhor, ele diz aqui, ó. Os que cometem impiedade se edificam, sim. Eles tentam ao Senhor e escapam. Só que o ímpio, ele não conhece ao Senhor como eu e você conhecemos. O ímpio, ele não teve um encontro com o Senhor como eu e você tivemos. O dia que nós levantamos a nossa mão e aceitamos Jesus, é porque nós também éramos ímpios e nós também estávamos cansados de viver loucamente. O mundo nos rejeitava. Por que ao invés de nós olharmos e acharmos que o ímpio é bem-aventurado, por que nós não intercedemos e oramos para ele, para que ele também venha ter um encontro com o Senhor como nós tivemos? Porque o ímpio não é mais feliz do que o servo do Senhor. O que o ímpio vive é uma alegria de momento. Basta nós lembrarmos do nosso passado. Quantas vezes eu saía à noite, ia para algum clube, dançar, às vezes bebia, e quando era no dia seguinte, estava naquela tristeza na alma, um vazio. Porque as coisas do mundo são coisas passageiras. As coisas do mundo, né? As coisas as quais o ímpio procura trazem só alegria de momento. Agora o nosso Deus tem vida e vida com abundância para nós. Nós não precisamos destruir o templo do Espírito Santo para sermos felizes, porque o ímpio se destrói usando drogas, usando bebedices, se prostituindo lasciviamente, com todo tipo de orgias. Destrói o templo do Espírito Santo com uma falsa sensação de felicidade momentânea. Mas a nossa alegria vem do Senhor. A nossa alegria vem do Senhor. Para nós nos alegrarmos, não precisamos de beber, não precisamos usar entorpecentes, não precisamos ir para um motel, nos prostituir a 3, a 4, não. Nós nos alegramos adorando ao Senhor, nós nos alegramos de joelho orando. Eu estou feliz, eu estou alegre agora, porque eu estou falando do Todo-Poderoso, do Deus grandão, do Pai da eternidade, do Príncipe da paz, daquele Deus Pai Todo-Poderoso que cuida de mim nos mínimos detalhes, que cuida dos meus, que não deixa faltar farinha na panela, que não permite que o celeiro fique vazio, que cuida da nossa saúde, que nos permitiu nos colocar de pé nesta manhã, nos dando mais uma oportunidade de vida. Sim, porque Ele tem poder para recolher o nosso fôlego de vida na hora que Ele quiser. Se Ele quisesse, Ele teria recolhido nosso fôlego de vida durante o nosso sono. Mas aprove Ele nos permitir nos colocar de pé em mais essa manhã. E Ele não está nos permitindo viver simplesmente para nós vivermos loucamente, não. Há um propósito dele na minha e na sua vida. Há um propósito de Deus. Você já orou pela sua família hoje? Quando você levantou da cama,
Qual foi a primeira coisa que você fez? Você correu para o seu celular? Ou você conversou, palestrou com o Senhor, agradecendo Ele por Ele te permitir se colocar de pé? Porque Ele te permitiu se colocar de pé nesta manhã para você viver mais um dia se alegrando nele, cumprindo com as responsabilidades que Ele te confiou. Quer seja com filhos, quer seja no casamento, quer seja de pregar o evangelho, de pedir perdão, de se consertar. Talvez hoje vai ser o seu último dia. Talvez hoje, talvez essa manhã vai ser os seus últimos minutos de fôlego de vida. E o Senhor está te dando a oportunidade de você cumprir com a responsabilidade que Ele te confiou aqui na terra dos viventes, até que Ele venha te buscar. Ah, mas que Deus é esse que deixa o ímpio se alegrar e deixa os servos sofrer? A palavra de Deus diz aqui: então vereis outra vez a diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem ao Senhor. Para mim e para você, Deus tem preparado a Nova Jerusalém, a cidade santa. Eu vou para o Pai e vou vos preparar lugar. Na casa de meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse, eu vos teria dito: vou vos preparar lugar. E quando eu vos preparar lugar, virei eu outra vez e vos levarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu almejo isso. Eu almejo isso. Eu quero estar junto com o Pai, no tempo aprazível do Senhor. Que o dia que o Senhor achar que é o tempo dele me recolher, o apóstolo Paulo fala assim: para quem está em Cristo Jesus, o viver aqui é Cristo, mas o morrer é ganho, é lucro. Porque aqui nós não estamos órfãos, nós temos o Espírito Santo, o Consolador, a Trindade Santa, que está aqui para nos instruir, para nos orientar. E quando partirmos, vamos para os braços do Pai, vamos estar junto com o Senhor, os anjos, os arcanjos. Glória a Deus nas alturas do céu. E aqui o Senhor vem falando aqui, né? Glória a Deus, aleluia. Há um memorial escrito diante de mim, né? Diante do Senhor, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei. Serão para mim particular tesouro. Qual dia que o Senhor está falando? De qual dia o Senhor está falando? E eles serão para mim naquele dia que farei. Qual é o dia? Qual o dia que o Senhor fará? O dia do arrebatamento da igreja. Porque aqueles que confiam no Senhor, aqueles que têm se esforçado na presença do Senhor, aqueles que têm servido o Senhor em espírito e em verdade, aqueles que têm sujeitado a Deus e resistido ao diabo, aqueles que têm fugido da aparência do mal, aqueles que têm vivido em obediência, aqueles que têm sido amigo de Cristo. Certa feita, Jesus Cristo fala assim para os discípulos: já não vos tenho mais como servos, mas sim como amigos, porque tudo que o meu Pai tem revelado a mim, eu tenho feito vós saber. Glória a Deus. Jesus Cristo nos tem por amigos, Deus Pai nos tem por filhos. Criação todos nós somos, mas filhos é só aqueles que nascem de novo da água e do Espírito.
E hoje somos filhos. Nós somos filhos, porque quando nós descemos as águas, morre o velho homem, morre a velha mulher, nascemos de novo e nos propomos a viver em retidão. Nos propomos em servir o Senhor em espírito e em verdade. Nos propomos em nos esforçar na presença do Senhor. Nos propomos a sujeitar a Deus, a resistir ao diabo, a fugir da aparência do mal, a não nos assentarmos nas rodas dos escarnecedores, a não nos determos no caminho dos pecadores. Nós nos propomos a servir o Senhor em espírito e em verdade. E para esses que se esforçam, que se propõem em servir o Senhor em espírito e em verdade, que se propõem em viver em obediência à palavra de Deus, né? Amando a Deus sobre todas as coisas, amando o teu próximo como a si mesmo, perdoando e também pedindo perdão. Para esses, a palavra de Deus diz que há um memorial escrito diante do Senhor para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do teu nome. E aí o Senhor fala, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei. Naquele dia que farei. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei. Serão para mim particular tesouro. Eita, glórias, coisa linda, né? Particular tesouro. Poupa-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. Glória a Deus. Então, verei outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve ao Senhor. Existe, irmãos, uma recompensa da parte do Senhor para aqueles que servem ao Senhor. Existe uma recompensa. E o Senhor fala, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aqueles que servem e aqueles que não servem. Né? Hoje, o ímpio se alegra. Hoje, o ímpio faz banquete. Hoje, o ímpio, muitas vezes, o inimigo, ele é tão astuto que para abater a nossa fé, às vezes a gente vê no meio da nossa vizinhança, né? Pessoas que vivem loucamente, às vezes a gente está passando um aperto financeiro, né? Com dificuldade de pagar uma conta, e a gente ali na igreja caminhando, adorando o Senhor, vivendo uma vida de fidelidade a Deus, e aí a gente vê, né? Às vezes nossos vizinhos, né? Banqueteando, às vezes a gente vê os nossos vizinhos fazendo churrasco todo final de semana, e com xingação, e som alto, né? Aí, às vezes, a gente se abate, a gente fala, meu Deus, eu estou aqui, eu sou seu servo, eu sou sua serva, Senhor, e olha isso. Mas nessa manhã o Senhor traz para nós essa palavra. E então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aqueles que servem e aqueles que não servem. Porque a recompensa do ímpio, ele já está tendo aqui. Quando o ímpio morrer, irmãos, ele vai arder no largo de fogo e enxofre junto com Satanás e seus demônios. Mas nós vamos herdar a Nova Jerusalém, a cidade santa que está preparada para os remidos do Senhor. A nossa recompensa vem das mãos do Senhor, porque o Senhor, através dessa palavra, ele nos diz que há um memorial escrito da parte do Senhor. Deus está vendo todas as nossas obras. Há um memorial escrito, né, diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Há um memorial. Deus está escrevendo todas as nossas obras. Tem um memorial escrito de cada um de nós diante dele. Glória a Deus. E o Senhor fala que naquele dia, no dia em que eu farei, é o dia que ele vem buscar. Ele vai buscar, né? No dia que eu farei, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, eles serão meus.
Porque quando o Senhor vier arrebatar a igreja, não vai subir quem tiver de qualquer maneira. Não adianta chorar, não adianta gritar, não adianta espernear. Não. Somente aqueles que estão se esforçando. E a palavra de Deus diz assim: esforça-te e tem de bom ânimo, que eu vos ajudarei. Aquele que suportar até o final herdará o reino dos céus. É exatamente o que o Senhor espera que nós suportamos, as adversidades, que nós suportamos as tentações. Porque, querendo ou não, quando nós olhamos para o ímpio e vemos o ímpio prosperar, e vemos o ímpio banquetear, né? Essas coisas soam para nós como afronta, como tentação, né? E muitas vezes a gente até fala, bem-aventurado é o ímpio. Ele não guarda a palavra de Deus nem nada, e olha como está a vida dele, né? Mas isso não é verdade. Nós não podemos deixar ser enganados por Satanás. Porque Satanás, quando Jesus estava jejuando lá no deserto, 40 dias e 40 noites, ele se apresentou para Jesus e ele mostrou várias coisas para Jesus aqui da terra dos viventes. Ele ofereceu para Jesus o mundo, sendo que o mundo é criação do Pai Todo-Poderoso, já pertencia a Jesus, né? Se Jesus prostrasse e o adorasse, ele ofereceu reinos da terra. Ele estava oferecendo para o príncipe da paz, o filho do rei, o rei dos reis, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós não podemos deixar que os banquetes que é colocado diante de nós venha nos iludir, nos seduzir, nos fazer achar que quem não serve a Deus é mais feliz do que nós, porque isso não é verdade. Nós não podemos ser iludidos por Satanás, nos fazendo pensar que não vale a pena continuar servindo ao Senhor, porque vale muito a pena, sim. Vale muito a pena. Eu falo para os irmãos, se não fosse a misericórdia de Deus, eu não estaria mais neste mundo há muito tempo. Porque na véspera de eu me converter, eu falei que se Deus não mudasse a minha vida, que eu não queria viver mais. Eu já tinha planejado dar cabo na minha vida, se jogando de uma ponte muito grande que tem aqui no meu estado, chamada Terceira Ponte, desde os meus 19 anos de idade. Porque eu me sentia uma pessoa tão infeliz, tão injustiçada, tão humilhada, tão rejeitada por familiares, tão injustiçada pelo mundo, pela sociedade, pela minha cor, pela minha condição financeira, que era precaríssima. E eu falei, eu não quero mais viver. Um dia eu subi em cima da laje na minha casa, deitei e fiquei olhando para as estrelas. E eu falei assim, o senhor não está me vendo aqui não? O senhor não está vendo meu sofrimento? E diante de vários convites das minhas colegas de trabalho para ir à igreja, eu sempre rejeitava. Um dia eu entrei dentro do banheiro e me ajoelhei, sem ter intimidade com Deus. Falei, eu vou lá hoje. Vou aceitar um convite e vou visitar uma igreja hoje. Se o Senhor não falar comigo lá naquele lugar, eu vou sair de lá e eu vou dar cabo na minha vida. E aquele foi o dia da decisão. Aquele foi o dia que Deus marcou para mudar a minha vida. Porque Deus ouviu o que eu falei dentro daquele banheiro, dentro do meu trabalho. E Deus marcou um encontro comigo dentro daquela igreja. E Deus marcou um encontro comigo. Deus mandou para aquela igreja uma pessoa que nem fazia parte daquela igreja. E lá dentro daquela igreja, Deus usou aquela mulher e falou, porque pensas em tirar sua vida não te pertence. Eu te dei, eu sou o único que tem direito de recolher. Eu te separei ainda no ventre da tua mãe para uma grande obra, tu és minha.
E aí, a partir daquele dia, eu não quis deixar mais. Eu queria continuar ouvindo ele falar comigo e eu continuei indo e indo, porque eu queria continuar ouvindo o Senhor falando comigo. Quem era aquela voz que falava comigo, que sabia até o que eu pensava? E hoje eu estou aos 45 anos, caminhando na presença do Senhor, e eu falo com Ele. Se for para mim te entristecer, encerra meu fôlego de vida. Eu falo com o Senhor nas minhas orações, não deixa eu olhar para os lados, não deixa eu olhar para trás. Se for para mim te entristecer, se for para mim desviar dos teus caminhos, encerra meu fôlego de vida, não me deixa, Pai. Porque sem ti eu sou pior do que trapo de imundície. Sem ti eu não posso continuar. Eu não conseguiria viver nem um dia sem a tua presença. E se tem uma oração que eu peço ao Senhor todos os dias, eu lembro da oração de Davi. Davi fez essa oração. Que não se aparte de mim a tua graça, a tua graça, a tua misericórdia, a tua presença, Senhor. Eu não posso viver mais sem a presença do Senhor. Eu não posso. Nós não podemos. Se tem algo que nós temos que pedir ao Senhor, não é ouro nem prata. Nós temos que pedir ao Senhor que Ele não nos deixe órfãos, que Ele não nos deixe só. Que a cada oportunidade de vida que o Senhor nos conceder, que nós possamos buscá-lo e encontrá-lo, que nós possamos sentir a presença do Senhor conosco. Essa é a minha oração. Senhor, que eu possa te buscar e te encontrar em cada instante desse dia. Que eu possa sentir a tua presença. Que o Senhor me toma pela mão direita. Não solta as minhas mãos, Senhor. Me corrige, me exorta, para que eu venha me consertar diante de ti em tudo aquilo que eu tenho falhado. Assim tem que ser a nossa oração. Porque o nosso Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Ele sabe de tudo que nós precisamos. E se Ele quiser, Ele dá. Se Ele quiser, Ele dá. Ele dá saúde, Ele dá vigor. Tudo que eu conquistei, eu lutei com dignidade, honestidade, eu trabalhei, mas quem me deu o fôlego de vida, quem me deu vigor, quem me deu saúde, quem me deu sabedoria, foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não foi homem algum. Tem gente que fala, você tem mania de ficar falando Deus, Deus te deu. Foi Ele que me deu. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho. Uma vez uma pessoa falou assim, um cabeleireiro que eu trabalhei com ele, eu fui visitar o salão dele. Ele, não vem falar de Deus aqui não, não vem falar de Deus aqui não. Essa mania que vocês têm, tudo que vocês vão falar, graças a Deus, foi Deus que me deu. Graças a Deus, nada. Você que não trabalhasse não, as coisas que você conquistou porque você é muito trabalhadeira, você é uma mulher muito trabalhadeira, muito esforçada. Você que não trabalhasse não para ver se você teria conquistado. Aí eu falei com ele, então me permite te falar só uma coisa, não vou falar mais nada, só isso. E se ele não tivesse me permitido viver? E se ele não tivesse me permitido me colocar de pé? E se o Senhor não tivesse me dado vigor e saúde para me trabalhar, eu teria conquistado alguma coisa? Eu não teria conquistado nada. Nada. Porque sem o Senhor nós não somos nada. Sem o Senhor nós não podemos nada. Nós não conquistamos. Nós não somos nada. Quantas pessoas têm muita riqueza, mas não têm saúde? Quantas pessoas é bilionário, mas precisa de pessoas até para lavar as suas partes íntimas, dar banho, colocar comida na sua boca, dinheiro,
não é a essência da nossa felicidade. Dinheiro proporciona, sim, nós comermos coisas que queremos comer, nós comprarmos, bens materiais que queremos comprarmos. Mas paz e felicidade só Deus tem para nos dar. Só Deus, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Ninguém na face da terra tem mais do que o nosso Deus. Ninguém é mais rico do que o Todo-Poderoso, porque tudo é dele. Porque dele, por ele e para ele criou e formou todas as coisas. As pedras preciosas, os diamantes, que fazem o homem da terra dos viventes se virarem ricos, o ouro, a prata, tudo é do Senhor. Tudo é criação dele. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, igreja? Há um memorial escrito da parte do Senhor sobre mim e sobre você. Há um memorial. As nossas obras. A palavra de Deus diz que quando nós chegarmos diante do Senhor, quando Ele abrir o livro da vida, está escrito lá. Há um memorial escrito sobre a missionária Neuzi, sobre cada irmão que está me assistindo diante aqui dessa tela, nesse vídeo. Há um memorial. E a palavra de Deus é bem clara aqui. O próprio Deus fala aqui, em Malaquias capítulo 13, do versículo 13 ao versículo 18. E no versículo 18, o Senhor encerra esse capítulo dizendo: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aqueles que servem e aqueles que não servem. Não indigneis com aqueles que prosperam indignamente, porque o fim deles são poucos dias de vida. Amém, igreja? Vamos guardar na tábua do nosso coração a palavra do Senhor para nós não pecarmos contra o Senhor, porque a palavra de Deus ela é alimento para nossa alma e luz para os nossos caminhos. Amém? Que Deus nos abençoe nesta manhã. Vou fazer uma oração aqui para estar encerrando o vídeo, que os irmãos recebam essa oração em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, quero agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede na manhã dessa quinta-feira, dia 23 de março de 2023. Obrigada, Pai, por mais essa oportunidade de vida que o Senhor está nos concedendo. Obrigada pelo fôlego de vida. Obrigada por o Senhor nos permitir viver em mais esse dia. A Tua palavra nos diz, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã já basta cada dia o teu mal. Então eu peço ao Senhor, nos ajuda, Pai, a vencer o mal de mais esse dia, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Obrigada, Pai, por essa oportunidade que o Senhor está nos dando de nós nos arrependermos dos nossos pecados, de nós confessarmos e deixarmos. Obrigada por essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo, Pai, de nós perdoarmos aqueles que têm nos ofendido, de amar a Deus sobre tudo, sobre todas as coisas, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, e também de amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Senhor, nos dá sabedoria nesse dia chamado hoje, Pai querido, Pai amado, porque quando o Senhor falou com Salomão que ele podia pedir o que ele quisesse que o Senhor o daria, Salomão pediu sabedoria ao Senhor. E nesta manhã, Pai, eu também peço ao Senhor, nos dê sabedoria. Sabedoria, Pai, para nós cuidarmos da nossa casa, cuidarmos da nossa família, instruir e orientar os nossos filhos, para nós, Pai querido, nos entendermos com nossos cônjuges, para nós estarmos juntos, crescendo na graça e no conhecimento. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nos dá sabedoria no falar, sabedoria no agir, Pai querido, sabedoria, Senhor, ao orarmos, ao palestrarmos com o Senhor, Pai querido. A Tua palavra nos diz que nós devemos ser mais dados a ouvir do que a falar, porque do muito falarmos trazemos aflição ao nosso próprio coração, Pai querido. Nos ajuda a ser vigilante e prudente, Pai querido, em tudo e em todas as coisas, para que nós não venhamos pecar contra Ti.
Nos ajuda a guardar a Tua palavra na tábua do nosso coração também, Pai, para não pecarmos contra o Senhor. Assim eu oro e já te agradeço. Peço a bênção do Senhor sobre a vida de cada pessoa que assistir esse vídeo, Pai. Que toda sorte de bênção que o Senhor tem derramado sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha casa, que o Senhor derrame também sobre a vida dos irmãos em Cristo Jesus, das irmãs em Cristo Jesus, que é onde assistir esse vídeo, Pai, vai de encontro com a vida de cada um. O Senhor sabe, Pai, das necessidades de cada um, o Senhor sabe das dificuldades que cada um está passando. Eu peço ao Senhor, por cada irmão em Cristo Jesus, espalhados por toda a face da terra, por cada irmão, Pai querido, que tem, Pai, te servido em espírito e em verdade, que tem, Senhor, orado nas madrugadas, jejuado, que tem subido os montes para orar, que todos os irmãos que têm clamado ao Senhor, que têm confiado e acreditado em Ti, que não têm cocheado em dois pensamentos, Pai, eu peço que o Senhor vá de encontro com a vida desses irmãos, Pai, que o Senhor não deixe os Teus filhos desamparados, não deixe os Teus filhos mendigar o pão de cada dia, não deixe os Teus filhos serem envergonhados diante dos credores, diante da vizinhança, diante de parentela, Pai, que muitas vezes são usadas por Satanás para nos vigiar, para ver a nossa derrota, a nossa destruição, mas que o Senhor, Pai, honra Teus filhos, Pai, em tudo e em todas as coisas, dá graça ao Teu povo que se chama pelo Teu nome, Pai querido. A Tua palavra nos diz, Pai, que há um povo para o qual o Senhor olha com olhar peculiar. Pai, nós sabemos, assim como a Tua palavra acabou de falar conosco, Pai querido, que o Senhor tem um memorial escrito, que nós veremos a diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nos toma pela mão direita, nos ajuda, Deus, nesta caminhada, até que o Senhor venha nos buscar da terra dos viventes, Pai, que a cada oportunidade de vida que o Senhor nos conceder, que o Senhor nos toma pela mão direita e marcha conosco, Pai querido, na terra dos viventes, nos cobre, Pai querido, com Teu sangue de poder, cerca as nossas vidas com uma coluna de fogo, nos cobre com uma nuvem de glória, Pai querido, dissipa as trevas, os principados e as potestades do mal, Senhor, que caia por terra, Pai querido, toda investida contrária de Satanás, que caia por terra todo olhar de inveja, que caia por terra toda palavra de maldição, toda oração contrária, Pai querido, contra a vida do Teu povo que se chama pelo Teu nome, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, porque em Ti confiamos, não nos deixe só, não nos desampare, Espírito Santo, nos instrui, nos orienta em tudo e em todas as coisas. Assim eu oro, Pai, já te agradeço, crendo na vitória, nos dê a Tua paz, Senhor, que possamos Te buscar e Te encontrar em cada instante desse dia, que possamos sentir a Tua presença junto conosco, alegra os nossos corações, arranca com mão forte toda a raiz de amargura, Senhor, do nosso coração e da nossa mente, e nos dê a Tua paz, em nome de Jesus. Amém.